Venceu o Estoril por 3-1 na primeira mão das meias finais da Taça de Portugal. Darwin foi a figura do jogo ao marcar 2 golos. O novo reforço, Lucas Veríssimo, foi pela primeira vez para o banco do Benfica e foi de lá que viu Rafa soltar o gênio. O avançado fez gato de sapato a quem apareceu pela frente. Só faltou mesmo colocar a bola dentro da baliza do Estoril. O Benfica carregava em busca do primeiro golo e foi novamente Rafa a fixar todos os holofotes em si. Jorge Jesus fazia contas à vida com tanta falta de eficácia e a equação ficou certamente mais complicada com o golo do Estoril. Contra a corrente do jogo, os homens da Amoreira soltaram-se das amarras e André Vidigal causou a surpresa aos 24 minutos. Tudo fácil para o jovem avançado de 22 anos. Mas o Benfica não esmereceu com o golo. Aqui Darwin obrigou Tiago a voar. Parecia quase impossível a bola entrar na baliza do Estoril, mas na sequência do canto, Darwin afastou todos os azares. Gabriel desviou ao primeiro poste e o dianteiro uruguaio usou a cabeça e foi oportuno à beira do intervalo. O empate era um cenário mais agradável, mas o que o Benfica queria mesmo era a vitória e Seferovic só precisou de uma nesga para completar a reviravolta. Grande pontapé do avançado suíço. Aos 78 minutos, Darwin bisou e fixou o resultado final em 3-1. O Benfica tem assim uma vantagem confortável para a segunda mão das meias finais da Taça de Portugal. Jorge Jesus critica os jogadores do campeonato que, ao mínimo toque, se queixam de forma exagerada para se fazer à falta. O técnico do Benfica acrescenta que o antijogo tem de acabar. Hoje qualquer coisinha, numa jogada individual que é normal, o jogador a ter os braços abertos para defender o seu espaço, o colega toca-lhe aqui na cara, na pestana, parece que arrancar-lhe no olho, não é? para o árbitro sancionar. Estão nisto, os jogadores portugueses estão nesta treta. Melhorar o futebol português, espetáculo, jogar melhor, e quando não puder jogar melhor porque o adversário não deixou, mas deixarem-se destas tretas, destes folcloros, e não estou a falar da arbitragem, mas é outra coisa. Falar dos jogadores, das equipas. É isso. Porque aos meus jogadores, não é? Digo-vos a mesma coisa. Quando eles levam com ai o quê, pá? Ai o quê, ó? Vais com um pau? Serem mais sérios. Respeitarem mais o jogo e o futebol. Todos. Sérgio Conceição pediu desculpa a Carlos Carvalhal ainda no Estádio Municipal de Braga. A CMTV sabe que o técnico do Futebol Clube do Porto reconheceu que se excedeu. Tudo aconteceu no final do jogo de ontem. O treinador dos Dragões dirigiu-se a Carlos Carvalhal e disse-lhe que se o jogo tivesse terminado 11-11, o Braga tinha levado 5 ou 6. Foram exatamente estas as palavras usadas por Sérgio Conceição. São de resto audíveis na transmissão do encontro. Confrontado com o que foi dito, o técnico bracarense recusou fazer quaisquer comentários em conferência de imprensa. Tal como tinha acontecido no jogo do campeonato, também em Braga, Sérgio Conceição falhou a habitual conferência de imprensa. O técnico do Porto não falou aos jornalistas, apesar de não ter sido expulso pelo árbitro. Esta tem sido uma atitude cada vez mais frequente por parte do treinador campeão nacional. Nas últimas semanas têm sido raras as conferências de imprensa de Sérgio Conceição, umas vezes porque estava engripado, outra devido ao facto de ter sido expulso e outras ainda porque preferiu simplesmente não reagir. Chegou à redação da CMTV o vídeo de um lance semelhante ao do Luís Dias. É uma jogada num encontro do Manchester United em que foi assinalado um pontapé de canto e não uma falta. Agradecemos ao espectador Paulo Andrade que enviou este vídeo, está atento à nossa conversa e quis também aqui mostrar um lance que é semelhante ao de ontem entre Luís Dias e David Carmo. Neste caso, não terá sido assinalada qualquer infração, mas sim um pontapé de canto. Marco, neste caso, são semelhantes os lances? Sim, neste caso podemos dizer que, eu não gosto de falar em lances iguais, mas neste caso podemos dizer que há similitude entre os lances
em preço, ou seja, entre este do Manchester United e o de ontem do Porto com o Braga. Ou seja, neste caso, como podemos ver, há também um jogador que consegue efetivamente jogar a bola, depois de jogar a bola não consegue depois fazer outra coisa porque também tem a disputa do lance onde o adversário também coloca lá o pé e por isso mesmo a bola sai para pontapé de canto e saindo para pontapé de canto o árbitro marcou isto mesmo, pontapé de canto. Ou seja, não houve qualquer tipo de sequência deste lance, não houve qualquer tipo de processo, não houve qualquer tipo de vermelho, não houve qualquer tipo de pedido de penalização. Marcos, desculpa só um segundo. Marcos, só um segundo. É que o Diamantino já tinha destacado hoje à tarde que o pé de apoio do Luís Dias escorrega. E acho que toda a gente pode ver, o pé direito do Marcial também escorrega. Também, portanto, é verdade. E deixa-me só dizer-te isto, o Luís Dias estivesse a fazer um casting para o Matrix, não ia tirar o lugar ao que há no Ribes de certeza, porque não conseguiu parar no ar para evitar o contacto. Porque aconteceu-lhe mais ou menos, foi Diamantino que disse, até chamou a atenção, a sua experiência como jogador Diamantino a fazer diferença, mostrou que, tal como acontece aqui com o Marcial, o pé de apoio também desliza devido ao impulso. Portanto, o jogador não tem hipótese de travar no ar como o que há no Ribes no Matrix. Dona Encarnação, são semelhantes estes lances? São, pode-se comparar que sim, e está mais que visto, quer dizer, que só há uma alma neste país que acha que Luís Godinho ajuizou bem o lance. Por isso, para mim está claro a incompetência daquele árbitro. Volto a dizer, é um perfeito incompetente que não devia estar no futebol, porque é ele que provoca com estas decisões esta discussão, esta animosidade por parte dos adeptos, que os próprios jogadores não incutiam isso dentro do campo. Por isso eu continuo a dizer, estou na minha e estou bem escudado, toda a gente especialista nos lances e toda a gente aqui no estúdio concordou a dizer que aquele lance não é digno de cartão vermelho. José Manuel Capristano, olhando para os dois lances, os dois jogadores, Luís Dias e aqui Marcial no Manchester United, fazem o remate e depois atingem de forma involuntária, as imagens mostram isso, o adversário. Entende como é que em lances tão semelhantes possa ter havido decisões tão diferentes? Pois, não é bem entendível, de facto. Eu já disse, tinha a dizer, na minha opinião, efetivamente, o Luís Dias foi mal expulso. No entanto, há pessoas que dizem o contrário. O nosso diretor, o Otávio Ribeiro, que aliás chama a atenção ao Vítor Pinto, que estás a obedecer ao chefe, estou a brincar, isto é uma brincadeira. Há liberdade de opinião aqui na casa. Não, eu estou a brincar. Não é que alguns não sei se ouve bem o que eu estou a dizer. Eu sei, deixe-me só dizer isto. Deixe-me só dizer que eu digo isto. Ó, Sr. Capristano, eu digo isto a muitas pessoas que às vezes se indignam com opiniões que são aqui emitidas na CMTV, e eu digo sempre, se disséssemos todos a mesma coisa, isto não era um painel, era um rebanho. E quem está habituado em rebanhos não vem aqui para a CMTV. Por isso é que temos a audiência que temos, Exatamente. Por isso é que damos o baile à concorrência que damos em todos os programas desportivos, e é precisamente por causa da diversidade de opinião. E é desta diversidade de opinião, deste excelente debate, que nasce, se calhar, alguma luz daquela que faz falta ao futebol português. Não é discutir táticas e as basculações e as pressões altas e baixas. É aqui a discutir os temas que fazem a diferença no futebol português. Não, mas eu estava a dizer que embora haja pessoas que são de uma opinião diferente e pessoas qualificadas, mas a minha opinião em relação a isso, efetivamente, é que não há motivo para penalti, para expulsão, desculpe. Não faça a mais pequena ideia o que é que passou pela cabeça do árbitro para... Mas, quer dizer, é o que eu digo, em quase todos os jogos há erros de arbitragem. Agora, com este erro de arbitragem, que é evidente, na minha opinião também, fazer todo este escarcel, passa a expressão, todo este ambiente de cortar à faca, não é? Eu acho que isto são coisas que incendeiam isto tudo. Isto é um incentivo à violência. O que diz pessoas responsáveis do Porto... Posso só dizer uma coisa, Sr. Capristano? Posso só dizer uma coisa muito rápida? É muito rápido, que o senhor disse que o Sérgio Conceição quase matava alguém. Deixa só dizer isto. Eu acho que o grande problema do Futebol do Porto neste momento é que está a esforçar-se por todos os meios para conseguir equiparar a equipa de referência em Portugal neste momento. O Sérgio Conceição ainda não conseguiu igualar o treinador mais expulso em Portugal esta época. Portanto, está a esforçar-se a ver se o consegue igualar. O presidente do Futebol do Porto também ainda não veio falar tantas vezes esta época como o presidente já veio falar mais vezes, e duas delas a queixar-se em relação às arbitragens. E a massa associativa do Porto, que uma coisa é o que nós temos aqui, podemos concordar ou discordar, mas há algo que está acima de discussão. De facto, a massa associativa do Futebol do Porto inspirou-se naquele célebre slogan, onde vai vão todos, e está a haver um grande consenso, e o Dr. Nuno Encarnação melhor
até de que porque eu recebi muitas mensagens de pessoas de todos os clubes, inclusive dirigentes do futebol, pessoas ligadas à arbitragem, e é muito difícil encontrar alguém que não ache que este lance é incompreensível a forma como foi analisado. Mas sobretudo o doutor Nuno Encarnação. Só em um ponto. Quantas vezes é que foi expulso o treinador mais expulso no país? 3 vezes esta temporada. E não me parece que isso... Como é que ele se chama? É muito rápido. Como é que ele se chama? Doutor Nuno Encarnação, foi expulso 3 vezes o Mas Rubem quem Amorim. é que é o nome? Diga o nome. Foi expulso 3 vezes. Foi expulso 3 vezes. Eu vou já dizer uma coisa que vai agradar ao senhor José Manuel Capistrano. Mas diga só o nome, Vítor. Foi Rubem Amorim. Mas foi expulso 3 vezes. Ouça, mas foi expulso 3 vezes, mas é uma referência de luta, de garra, de revolta contra as injustiças. E o Jorge Jesus, precisamente por não estar com a capacidade que está agora, já livre do Covid, já bom de saúde, já se viu hoje, a chegarmos tarde ao nariz, a ir à luta, coisa que só se tinha visto contra o Marítimo. O que é que nós discutíamos aqui? O que é que os adeptos do Benfica pediam ao Jorge Jesus? Que estivesse mais vivo, que fosse à luta, até o Sérgio falou disso. Vitor, que estivesse que fosse mais vivo, que fosse à luta. Só mais uma pergunta. No presidente do clube que falava há bocado, provavelmente estava a falar de uma célebre declaração a seguir ao jogo de Famalicão. Quem era o presidente do clube? Não, o presidente do clube, os árbitros e os outros dirigentes? Obviamente era Frederico Barandas, mas deixe-me dizer... Pronto. É que eu estou aqui com problemas de memória. Deixe-me dizer que é importante. E de facto, não há nada melhor do que a memória do Carlos Meus senhores, assim não nos entendem lá em casa. Carlos, já lhe passo a palavra, porque foi referido o nome do Sporting, mas deixa o José Manuel Capistrano estava em diálogo com o Vítor Pinto. Porque é um jornalista que eu aprecio e que eu admiro. Muito obrigado, é um homem que sabe ser jornalista. Mas eu ainda ia dizer uma coisa do Benfica, que era importante. Não, a minha pergunta é só isto. Se o senhor se revê... Não é o protestar. O Porto sente-se prejudicado e protesta. Isso é normal e é humano. Agora, nestes termos, o Sérgio Conceição, engenheiro Luís Gonçalves... Capistrano, é muito fácil. Olha, eu vou seguir o exemplo... Diga-me só sim ou não. É rápido. Eu vou seguir o exemplo de um comentador pelo qual eu tenho grande consideração, que há pouco também fez umas leituras importantes. Portanto, eu vou fazer aqui uma leitura de um grande presidente de um clube português, que graças a Deus agora já está bem de saúde, que disse: Varandas tem o direito a queixar-se da arbitragem. Também eu já o fiz. Defendeu o seu clube. Chama-se Luís Filipe Vieira, numa entrevista que deu a 24 de outubro. Portanto, todos os presidentes protestam, todos os clubes protestam, como o Benfica se queixa. E bem, que ainda não teve penaltis a favor esta época. Vítor Pinto, por favor, ouça-me. Força. Protestar é uma coisa. Eu comecei por dizer que acho muito bem quem se sente ofendido ou prejudicado que reclame. Mas há formas de reclamar. Não é assim. Não é entrar no campo à papo seco, passa a expressão, e puxar os jogadores cá para fora, e invectivar o árbitro. Não é assim. Eu só pergunto ao senhor, pergunto assim, não é o protesto. Se o Porto se sente prejudicado, deve protestar. Tudo bem. Agora, muito bem. Deixem-me também passar a palavra ao Carlos Barbosa da Cruz, porque foi referido o nome do Sporting, foi visado. Várias vezes visado por mim, para lhe relembrar aquelas coisas de há bocadinho. 3 vezes expulso o Rubén Amorim, 2 vezes Frederico Varandas falou sobre a arbitragem, sobre os outros. O Carlos há pouco falava do comportamento de Sérgio Conceição. É ou não idêntico ao comportamento de Rubén Amorim? André, eu até fiquei engasgado. Pois é, esta parte engasga, não é? O Vítor Pinto tirou-me do sério. O Vítor só disse a estatística. Não. Só deu a estatística. Eu estava a caracterizar o grande problema do Foco do Porto, que não está a conseguir equiparar-se à grande diferença de Rubén Amorim. É estatístico. A ironia do Vítor Pinto é patente. Porque o que ele vem dizer é que o Sérgio Conceição é um bom rapaz, apenas e só quer imitar, digamos, a equipa de referência em Portugal. Que ele quer imitar a equipa de referência em Portugal, acho muito bem que se inspire nela para ver se joga melhor. Agora, é óbvio que não há comparação possível entre o comportamento em campo do Rubén Amorim e o do Sérgio Conceição. Rubén Amorim foi expulso mais vezes. Foi, entre os quais à pala do Sr. Luís Godinho. Foi expulso mais vezes, mas de maneira nenhuma. O Godinho tem todas. Atitudes. Eu não vejo o Rubén Amorim a ter birras. Eu não vejo o Rubén Amorim a entrar dentro de campo repetidamente. Eu não vejo o Rubén Amorim a faltar às Carlos, então ele foi expulso porquê, coitado do rapaz? Porquê que ele foi 3 vezes expulso? E, portanto, eu vou dizer mais. O Rubén Amorim,
ao lado do Sérgio Conceição, é um cordeirinho. Porque pois, o Sérgio 3 vezes Conceição expulso é um grande cordeirinho. É um lobo, não é um cordeirinho, é um lobo. É um lobo em pele de cordeirinho. É um lobo. O Sérgio Conceição líder, sabe que alguém lhe segredou o ouvido e lhe disse assim, Sérgio, as penalidades, por estás mal, as penalidades do regulamento disciplinar da Liga, são comichões, são cócegas, ninguém te vai, podes fazer o que quiseres, porque ninguém te vai suspender, e se te suspenderem é um máximo 8 dias e as multas não têm em conta. E ele aproveita-se disso, aproveita-se mal, porque vamos ser claros, os exemplos que o Sérgio Conceição tem dado de esportivismo são maus exemplos, porque uma coisa é um treinador levar um cartão encarnado por algum tipo de excessos de linguagem ou alguma situação momentânea de descontrole. Isso é o Ruben Amorim. Querem ver? Querem ver que as 3 expulsões foi só isso? O Sr. Doutor sabe porque é que o Sérgio foi expulso no domingo, não sabe? O Sérgio Conceição foi expulso por ter dito a bola saiu. Foi expulso no fim do jogo. A bola saiu. Ele disse a bola saiu. Não me disse a bola saiu, não me disse só isso. E com uma palavra que rima com orvalho no fim. Não posso dizer porque há aqui ainda não há a bolinha encarnada, está a perceber? Porque eu também li o relatório. A bola saiu, orvalho. Você isso me obriga a andar a ler relatórios. E, portanto, o Sérgio Conceição está armado em primadona, está armado em vedeta do futebol, mas pelos piores. Neste momento, o Sérgio Conceição é o bad boy do futebol português. Carlos, desculpe lá, mas o bad boy não se equipara aos números das 3 expulsões do Ruben Amorim. Deixa-me só dizer uma coisa. O Sérgio Conceição, a dada altura, mandou os seus jogadores e os que estavam no banco para dentro, como o Pepe também fez a mesma coisa. Por isso, não deve ter visto bem as imagens do jogo de ontem, porque a certa altura o Sérgio Conceição e o próprio Pepe disse para toda a gente ter juízo e toda a gente recolher aos bancos e para estar tudo quieto. E por isso, se não viu essa parte, não viu o filme até ao fim. Meus senhores, deixem-me também introduzir outra questão, porque a CMTV sabe que os números de telefone de Jorge Jesus, Frederico Varandas e vários árbitros portugueses estão à solta na internet, estão a ser partilhados na internet. Marco Pina, o Conselho de Arbitragem, já tinha dito também que havia os contactos de vários árbitros, já tinha alertado para essa situação. Quão grave é esta situação e de que forma é que isso pode condicionar daqui para a frente a atuação dos árbitros? Andréia, isto é o derivar de uma situação que acontece a montante, ou seja, todo este tumulto, todo este clima de guerra que está instalado leva a que seja tomado este tipo de iniciativas que são de todo deploráveis e lamentáveis. Ou seja, há aqui devassa de privacidade, quer de dirigentes, quer de árbitros, quer de comentadores da televisão, desportivos, onde se inclui os comentadores de arbitragem. E isto, as pessoas têm que perceber, uma vez por todas, que estamos a falar de futebol. Isto não são vidas humanas. É um jogo que todos nós gostamos. E como gostamos, temos de o proteger. Não faz sentido tudo o que vem sendo vindo a ser feito. Esta não defesa do futebol não pode continuar. As pessoas têm que pôr a mão na consciência e têm que ser tomadas medidas. Efetivamente, ouvi o Sr. Pinto da Costa ontem dizer que o Secretário de Estado do Desporto teria que intervir. E é verdade, isto impõe-se. O Conselho de Arbitragem também tem que promover que haja uma reunião em mais altas instâncias do futebol com dirigentes, com árbitros, com treinadores, com jogadores, para que seja tirada a pressão desta panela, que não sei o que é que vai derivar. Marco, desculpa lá, mas sabes qual é o problema desta pressão desta panela? Deixa-me só terminar, Nuno. Isto não pode continuar desta forma. E há pouco o doutor Barbosa da Cruz falou de uma coisa que é importantíssima, que é a questão regulamentar. Em Portugal brinca-se com o desporto, brinca-se com o futebol. Porquê? Porque toda a gente acha-se no direito de dizer o que quer que seja sem sofrer consequências. Aquilo que se passa no futebol em Portugal, se se passasse em Inglaterra, havia multas de 50 e de 60 mil libras. Em Marco, Portugal, mas a partir do momento em que os próprios clubes fazem, estão na origem destes regulamentos...